O que é e qual a função do espírito, da alma e do corpo do ser humano? Eu publico esse vídeo para que outras pessoas conheçam a verdade. O ser humano é uma alma que tem um espírito e que habita em um corpo físico. Gênesis 2:7 diz que Deus fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e o homem tornou-se alma vivente. Zacarias 12:1 diz que Deus coloca o espírito do homem dentro do homem. Quando Deus soprou nas narinas do homem, Deus colocou a alma e o espírito dentro dele e ele tornou-se uma pessoa com um corpo físico, com a alma e com o espírito. Jesus diz que procura adoradores que o adorem em espírito. Com o nosso espírito, nós temos contato e relacionamento com Deus. O espírito do ser humano foi feito exatamente para se relacionar com Deus. Paulo diz, o Deus o qual eu sirvo no meu espírito, em Romanos 1:9. A nossa alma foi feita para relacionar-se com outra alma. E o nosso corpo foi feito para relacionar-se com o mundo físico. O corpo retira as informações do meio físico e passa para a alma. Por exemplo, se está frio, se está quente, o corpo tira essas informações e passa para a alma. O espírito do ser humano, ele retira informações do mundo espiritual. Assim como o corpo se relaciona com o mundo físico e informa a alma, assim o espírito do ser humano se relaciona com Deus, que é espírito, e informa a alma. Por isso, todas as pessoas, após o pecado, depois que Adão e Eva pecaram, nascem com o espírito apagado. No Éden, o homem era espírito, alma e corpo, e o Espírito Santo habitava dentro dele. Quando Adão pecou, o Espírito Santo saiu. O corpo perdeu a sua capacidade de eternidade, a alma ficou com a sua capacidade de inteligências, emoções e vontades totalmente desatualizada e menosprezada, apequenada, e o espírito do ser humano morreu. Por isso que a pessoa precisa aceitar a Jesus como Salvador. Por isso que uma pessoa natural não tem percepção das coisas espirituais. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo volta a habitar dentro dela. Acende o espírito dela. E o espírito dela passa a ter novamente as duas faculdades espirituais funcionando, que é a fé e a consciência moral. Uma vez que a pessoa aceitou Jesus, o nome dela é escrito no livro da vida, o Espírito Santo está dentro dela e agora o Espírito Santo vai guiar a ela. Portanto, essa é a ideia bíblica. O ser humano é uma alma que tem inteligência, emoções e vontade, que tem um corpo que tem 5 sentidos para tirar informações do meio e que tem um espírito, que nele habita consciência moral e a fé. Portanto, essa é a definição bíblica do ser humano. A alma é para se relacionar com outra alma. E pode ter certeza de uma coisa, o desejo de Deus é que todo ser humano aceite a Cristo, para que o Espírito Santo esteja dentro dele, e só quando você aceita Cristo é que o Espírito Santo volta a habitar dentro de você e acende o espírito que estava apagado. Diz a Bíblia no livro de Provérbios que o espírito do homem é a sua lâmpada. E quando ele nasce, todo ser humano nasce com a lâmpada apagada, com o espírito morto, por causa do pecado de Adão e Eva. Uma vez que você aceita Jesus, lembra do Salmo? Em pecado me concebeu a minha mãe. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo volta a habitar dentro de nós, ele acende o nosso espírito, nós passamos a ter vida com Deus e passamos a viver uma vida abundante. A vida que Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. A alma é eterna, o espírito é eterno e o corpo vai ir ao pó quando morrer. Mas no arrebatamento da igreja, as pessoas que morreram vão voltar a unir-se com o seu corpo, porque o corpo não ficará aqui. Assim como o corpo de José não ficou no Egito, mas quando a nação de Israel saiu do Egito e veio para a Palestina, para a terra prometida, assim também nós. O nosso corpo não ficará aqui perdido com o pó da terra. No arrebatamento da igreja, Deus sabe onde estão todas as células, tudo do nosso corpo. E ele vai reagrupar novamente o nosso corpo com a nossa alma, com o nosso espírito, e o nosso ser será transformado e viveremos eternamente com o Senhor. E publica esse vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade.